Ó, e aí a gente vai deixar esse pedaço aqui agora para falar sobre um conflito no leste europeu, que não é a guerra da Ucrânia. A gente tem visto a imprensa nacional falar que a guerra da Ucrânia tem 1 ano, um pouco mais. Eu já disse algumas vezes que não, a guerra da Ucrânia tem pelo menos de 2014 para cá, que é quando a Crimeia foi anexada pela Rússia indevidamente e a Rússia foi expulsa do G20, ou desculpa, do G7 mais Rússia, G8. E aí a gente vai separar esse pedaço, a gente estava conversando aqui, que é uma revisãozinha aí para os vestibulares, como FUVEST, Unicamp, Unimontes também. E a gente vai falar sobre mais um conflito no leste europeu. A gente lembra muito da guerra da Ucrânia, mas tem outros conflitos. E a gente fala indiretamente desse conflito da guerra da Ucrânia, que tem caído no vestibular para você. Que conflito é esse? Esse conflito é um conflito entre Azerbaijão e Armênia. Eu tenho que parar para falar direito aqui, porque eu travo. E aí, nesse conflito, Nani, a gente fala de uma região chamada Nagorno-Karabakh. Quiser colocar um mapinha para nós, Lu? Que daí a gente consegue mostrar e falar. Fica lindão. E enquanto o Lucas coloca, gente, nós somos 198 inscritos no canal. Opa, estamos chegando nos 200. É a hora de você mandar lá no grupo da sua família falando, escreve aqui, pelo amor de Deus. Olha esse... Isso aí? Gente, como a gente faz ao vivo, e eu sempre dou fora, né, professor? Aí eu sempre tenho as orientações aqui do nosso técnico. A gente estava falando de Igor mesmo, quando eu fui gravar com ele, ele sempre deu algumas sugestões. Eu sou uma negação. Obrigado, Lu. Olha só, esse mapa é uma região do leste europeu, na região próxima à Rússia, o Azerbaijão aqui, a Armênia aqui, tá certo? Aqui onde eu estou está a Armênia. E o Cáucaso, é assim, né, Nani? Assim, isso. Fala errado. Essa região pertencia à antiga União Soviética. E a União Soviética ela foi dissolvida em 1991. Dica de vestibular, gente. A gente vai colocar algumas questões para vocês analisarem. E aí a República de Nagorno-Karabakh, ela não existe, ou ela é existente, mas ela não é reconhecida por nenhum país da ONU, inclusive pelo Brasil. E por que isso é importante? Olha esse mapinha. Lucas, pode tirar, gente, por favor. Esse mapinha é um mapinha histórico que mostra as antigas ou principais uniões, repúblicas socialistas soviéticas da famosa União Soviética. A gente fala União Soviética, mas é URSS, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Passa mais um, Lu. Esse em rosa é a Rússia, gigante, né? O maior país do mundo até hoje. E aí eu fiz alguns recortes, gente. Pode colocar a gente de novo, né, Lu? E aí, nesses recortes aqui, eu quero destacar alguns países. Acha a Ucrânia aí, né? Tá do seu lado aí, ó, em rosa. Cadê minha Ucrânia aqui? Minha Só Ucrânia? coloca a mão pra cima. Tá. Opa. Em rosa é a Ucrânia, que era é o maior país da Europa, tirando a Rússia, tá? Até hoje. Você tem aí a Moldávia, o Cazaquistão, e embaixo de Nani aí você tem Geórgia, Armênia e Azerbaijão. Então, isso tudo era a antiga União Soviética. Ela funcionava até 1991. Então, pessoal, a gente está trazendo um pouco aí essa leitura para falar de guerra da Ucrânia, para falar de leste europeu, para falar da influência da Rússia e indiretamente até da China e da Índia. A gente falou aqui do G20, quem quiser, na última Acelerando Foguete, a gente falou por que China não foi na reunião da Índia lá do G20. Porque elas disputam regiões como a Caxemira, elas brigam pela liderança da Ásia, e aí, gente, é uma disputa de gigantes, cada uma tem 1 bilhão de habitantes. A Índia bateu a China agora, e a gente vai trazendo essas informações, pessoal, que às vezes você vê a guerra da Ucrânia na TV, ou vê na sua aula de história, e às vezes precisa ter essas informações. Volta lá agora, Lu. A gente vai trazer rapidamente o contexto, pode passar mais um, Lu. Por que a gente está falando disso? Esse território chamado Nagorno-Karabakh é uma região, né, que tem uma população, etnicamente falando, de armênios. Tá? E eu quero lembrar, gente, que aquela mulher, a Araci Barbarian, que morreu recentemente, Sai de Baixo, se você é da nossa idade, você já assistiu Sai de Baixo, né? Ela morreu esse ano, e era uma artista fabulosa do Brasil, da Rede Globo. Ela era filha de armênios que veio para o Brasil. Porque o povo armênio foi um povo que foi muito perseguido pelos turcos. A gente fala muito isso na Primeira Guerra, né? Enfim, continuando aqui. Essa região é formada por pessoas da Armênia. Só que quando teve a União Soviética,
Stalin mandou essa parte para o Azerbaijão. E quando colapsou a União Soviética caiu, essa região passou a fazer parte do Azerbaijão. Eu quero indicar um livro, a gente vai até mostrar depois, mas eu quero mostrar, né? Quem gosta de história da Jenny Burban e o Frederick Cooper, chamado Impérios, uma nova visão da história universal, que fala sobre vários impérios. E eles falam sobre o Império Russo. Eu vou falar depois, mas eu quero destacar o que eles falam, para a gente entender o que eu estou falando aqui. Os russos viraram o maior império do mundo, né? E eles tinham 3 princípios de governança. O primeiro princípio era reconhecer pragmaticamente as diferenças, ou seja, nós somos um império com diferenças, com vários povos, e reconhecemos isso. Depois a União Soviética continua com isso, tá? O segundo, né, a segunda regra as nossas regras, elas não precisam valer para todos, elas podem ser adaptadas para cada povo, povo ucraniano, povo armênio, etc. E o terceiro princípio as regras podem ser mudadas de acordo com as regiões do Império. A União Soviética continuou com essa política. Vou te dar exemplo. A Finlândia foi incorporada em 1809 e ela tinha um judiciário e até um pequeno exército próprio por muito tempo. Você tem a Ucrânia com a possibilidade, por exemplo, de ter lideranças e nobreza ucraniana sendo reconhecidas em Kiev, mas também em Moscou. E você tem, por exemplo, a Polônia sendo reconhecida. Por que isso é importante? Para a gente ver que essa ideia lá das populações, elas eram usadas para dominação dos russos. Os russos usavam isso para dominar. Igual a gente lembra na história, os sírios faziam isso também. Então, por que isso é importante, os assírios? Para a gente entender que quando o Putin invade a Ucrânia, ele invade com essa justificativa. Ucrânia nunca existiu. Ucrânia é Rússia. Então, essa leitura é importante, a gente tem a ver com o nacionalismo exacerbado do século XX, basicamente hoje. Coloca mais um, por favor. Então, estamos com um probleminha que algumas imagens não estão vindo. Algumas imagens não foram? Não. Mas coloca um, então, que a gente... A próxima que está entrando aqui é do soldado. Então, pode ser essa está ótima. E aí a gente está colocando aqui um soldado armênio em tensão. Por quê? Porque essa região, Nani, ela entrou em conflito em 1988. Sim. Pouco tempo antes de acabar a União Soviética, e ela continuou até 1994. Mais de 30 mil pessoas morreram. Repito, essa região é do Azerbaijão. O Brasil e o mundo inteiro reconhece isso, mas tem maioria étnica armênia. A Armênia apoia a independência desse país, que não existe oficialmente, mas que tem independência, e, ao mesmo tempo, há um confronto. Então, em 1994, a Rússia e os Estados Unidos também apoiaram esse cessar-fogo, que durou até 2020. Teve alguns conflitos, mas durou. E aí, por que isso é importante? Porque enquanto os Estados Unidos, Biden estava lá, nesses 2 dias, falando na Assembleia Geral em Nova York, dizendo que ele não admitia que a integridade territorial da Ucrânia fosse violada, o Azerbaijão, que é um aliado dos Estados Unidos, estava invadindo um território. Então, para a gente ver que tem um pouco ou muita hipocrisia entre as brigas políticas do Ocidente também. Não é uma defesa a Putin, mas para a gente entender. Outra coisa importante, gente, que eu quero sinalizar, é que em 2020, pode ir mais uma, Lu, se passar, em 2020, o Azerbaijão ataca novamente essas forças. O Azerbaijão fala, olha, a Armênia colocou exército lá. A Armênia diz, nós não colocamos exército lá. E aí começou essa tensão. Não vai mais nenhuma, não, Lu? E aí, para fechar a nossa fala, essa região passa oleodutos, gasodutos nessa região. Então, não é uma região que você quer ficar livre, entendeu? Todo mundo quer um pedaço. É onde vai... Caiu? Aí, uma escada aqui legal. Mas a gente está ao vivo? Tá. Não, caiu. Caiu? Só parou a imagem. Alto tem. A gente continua no áudio, no ao vivo? Então a gente teve um probleminha técnico, mas continuando. Esse tempo todo nós nunca caímos, tá maravilhoso. Enquanto os acelerando? São muitos. Maravilhoso.
Em 13 acelerando? Não, já passamos de... Estamos chegando próximo dos 20, né? Então, em 20 acelerando é a primeira vez. Está bem perto dos 20. Se eu não estou enganado. É isso mesmo, esse é o 19º. Então, em quase 20 é a primeira vez que a gente cai, então está tudo certo. Está tudo maravilhoso. Caiu, Lu? O programa simplesmente travou. O áudio continua. Continua? Deixa eu aumentar aqui. A gente continua? Acho que não. Continua. Então, a gente pode fechar agora, Lu. Então, eu ia dar algumas sugestões de leituras. O áudio permaneceu. Consegue fechar, então? Consegue falar, porque eu quero ler uma com o outro. Eu ia dar algumas sugestões de leituras. Gente, a gente está concluindo. Eu quero indicar aqui, vou deixar isso gravado depois, as referências que a gente usou. A gente usou Érico Hobsbawm, A Era dos Extremos. Inclusive, se você é historiador, geógrafo, jornalista, estudioso, pesquisador, Era dos Extremos é fenomenal, você pode baixar em PDF. Ele estuda todo o século XX, até a queda da União Soviética, inclusive, em 91. E quero sugerir também o episódio do Tempos, que é um podcast que eu faço parte com o Matheus, com o Chico e com o Mac. E aí a gente gravou com Daniel Arão Reis Filho, que é um dos maiores estudiosos em guerra da Rússia no mundo. Vamos fazer o seguinte, dá uma pausa rapidinho, que eu vou fechar o programa e vou voltar para ficar na mesma live. Ô, Lucas, acho que pode fechar, porque a gente só ia dar esse exemplo, a gente pode fazer e mandar. Porque aí a gente volta. E entra no mesmo link? Não. Igual. Você já está, inclusive. Ó, já? Que isso, cara? Nossa, voltamos. Tivemos aí um pequenino contratempo e já estamos de volta. Voltando. Termina aí, Ti. Vai lá. Então, em 19, acelerando, é a primeira vez que a gente cai. Primeira vez que a gente cai, filho. Oh. Faz parte desse mundo aí de internet. Né? Opa! A gente, enfim, para completar aí, daquele dia que a gente falou do leste europeu hoje, especificamente o conflito que reacendeu nessa semana, na região de Nagorno-Karabakh, isso aí. Entre Armênia e Azerbaijão. Durante a União Soviética, o Stalin indicou isso para ser essa região, para ser território do Azerbaijão, embora a maior parte era da etnia armênia. E eu falei, mencionando Impérios, esse livro que é uma referência, que eu sugiro para você que gosta de história, e a ideia era usar as diferenças, sobretudo étnicas e culturais, como uma forma de dominação. O primeiro ponto é esse. O segundo ponto, Matheus, então, quem gosta de história, quem gosta de geopolítica, é importante demais entender. E outro aspecto é Hobsbawm. E acho que a gente usa muito, né? Bastante. Professor de história, a gente está falando de geógrafo, jornalista, estudioso de comércio internacional, tem que ler A Era dos Extremos. Até para discordar, né? As eras de Eric Hobsbawm, né? Que são algumas. Sim.
E eu acho que para entender o nosso mundo, esse em especial, a Era dos Extremos, eu acho que é fenomenal. O breve século XX. Ele já usou muito em aula, hein? Demais da conta. Tanto no ensino fundamental, anos finais, quanto no ensino médio. Pode passar, Lu? Você consegue colocar as imagens? Se não, tudo tranquilo. Então, eu quero indicar aqui, o primeiro é esse podcast. Na verdade, a gente pôs livros. Esse episódio que a gente gravou, o 17º, Daniel Arão Reis Filho. Nani, eu, Chico e Neto gravamos, e Daniel Arão Reis estava em Paris estudando as guerras da Rússia quando a guerra da Ucrânia começou. Então, ele, em questão de uma hora, ele é um dos maiores estudiosos de guerras russas do Brasil. É professor da Federal Fluminense, um grande historiador. Você pode clicar aí no Spotify e escutar. Um abraço para os meninos aí. Esse episódio é legal. Pode passar, Lucas. O outro, só volta um pouquinho, Lucas. E aí eu pedi para colocar, em 2014 a 2023 a guerra da Ucrânia, porque, repito, a Crimeia foi invadida e ocupada pela Rússia nesse momento. O outro episódio é o episódio 19, que a gente gravou sobre as artes russas. E por que é importante? Porque as artes russas foram boicotadas, Tolstói foi boicotado, inclusive eu quero lembrar que você tinha Tolstói, você tem outras referências que eram contra a guerra, sempre foram contrários à guerra. Então, são referências da Rússia. Pode ir mais um, Lu. E aí a gente entrevistou o Irineu Franco Perpétuo, que é um dos maiores estudiosos de Rússia, tradutor, jornalista, tradutor do russo, e Carlos Prazeres, que era da Orquestra Sinfônica da Bahia, meu amigo, a gente escutou deles coisas importantes sobre por que não deve cancelar os russos. Lima Barreto, Clarice Lispector, Drummond, todos eles liam a literatura russa. E a Rússia usa a literatura para chegar nas pessoas, como a música brasileira é um grande veículo. E a novela brasileira também, viu, gente? As novelas brasileiras são exportadas para o mundo. Em todos os lugares. Quero indicar um documentário da Netflix, Nani, seu inglês é melhor do que o meu, Winter on Fire. que fala sobre a questão da Ucrânia e da Rússia, mas lá atrás, pessoal. E os livros que a gente usou aqui, Impérios e a Era dos Extremos, de Eric Hobsbawm, são fenomenais. É uma boa sugestão, a nossa sugestão cultural de hoje. Também. Aquelas pessoas que gostam de escrever redações usando a história como elemento argumentativo, perfeitamente utilize Eric Hobsbawm. Você está falando de muita coisa do século XX, tem bastante coisa onde ele pode ser uma os seus referenciais, né? Tem um nome especificamente quando você traz esse autor ou uma autora para dentro do seu texto, um argumento de autoridade, beleza? E que autoridade, hein? Inclusive de longevidade também, quase 100 anos, hein? Morreu com quase 100 anos. E é isso, o Thiago ainda trouxe 3 questões para nós. Muito básicas, mas da FUVEST e do CETESB, que trazem informações preciosas. Pode jogar aí. Eu vou até me esconder aqui do lado enquanto o Thiago faz a questão. Vai lá. Ele me jogou aqui sozinho, sacanagem. Ó, a primeira questão é a questão da FUVEST, falando sobre a morte da União Soviética. Você disse que a gente acabou de falar aqui, como o Matheus falou, o desdobramento, a queda da União Soviética, que os historiadores e geógrafos, às vezes, eles colocam 2 datas para o fim do século, digamos assim, da Guerra Fria. Tem geógrafo que coloca 1989. Qual que é o marco dele? A queda do Muro de Berlim. Tem historiador que coloca 1991. Por que 91? A gente está considerando que é a queda da União Soviética. Os 2 marcos estão corretos. Então, na sua aula de História, de Geografia do 9º ano, hein, Matheus? Do 3º, se tiver 89 ou 91, as datas são corretas. São marcos, né? E essa questão diz, a morte da União Soviética foi a maior catástrofe geopolítica do século. No que se refere aos russos, ela se tornou uma verdadeira tragédia. Quem foi que disse isso? É ele, Putin. Putin, ou Putin para os mais íntimos, presidente da Rússia em 2005. E o outro? Você pode ler? Para mim, o maior evento do século XX foi o colapso da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que completou o processo de emancipação das nações. Esse é de Adam daqui eu não estou enxergando não, mano. Rothfeld, chanceler da Polônia, em abril de 2005 também. Ou seja, um é o líder político da Rússia, o outro é da Polônia. Certo. Fazia parte, né? Subjugado.
E Aí aí? vem as opções aí. As duas declarações são, letra A, coincidem a partir dos pontos de vista opostos sobre a importância do desaparecimento da União Soviética. A questão da FUVEST é uma questão... E aí? Letra A. Letra B, revelam que a Polônia, ao contrário da Rússia e dos demais países do Pacto de Varsóvia, beneficiou-se com o fim da União Soviética. Será que a Ucrânia concordaria que ela foi, né? Letra B, revela que a Polônia, ao contrário da Rússia e dos demais países, beneficiou-se. A Ucrânia se sente beneficiada até hoje. Certo. Países bálticos se sentem, então não se sentem, não é essa. Letra C, mostram ainda ser cedo para afirmar que o desaparecimento da União Soviética não foi historicamente importante, irmão? Já elimina essa de cara que tá sossegado. A gente acabou de falar que é um marco para dizer que o século XX, o que a Guerra Fria acabou. E aí? Letra D, consideram que o fim da União Soviética, embora tenha sido uma tragédia, beneficiou russos e poloneses? Não necessariamente. Claramente, Putin disse que foi uma tragédia. Então, Exatamente. não pode ser correta essa aqui também. Boa. Letra E, indica já ser possível afirmar em caráter definitivo que o fim da União Soviética foi o acontecimento mais importante da história? Para Putin foi. Então, sobrou a letra A, irmão. Então é isso. Coincidem a partir de pontos de vista opostos. O quê? Que foi importante a queda da União Soviética. Para o bem ou para o mal, a partir de duas visões distintas. Então, você Fechou. levaria uma questão da FUVEST aí de graça. Tranquilaça. E Essa eu tô tranquilo. A Unimontes gosta também de informações assim, né? Gosto. Outros vestibulares, como a Unicamp. Questão 2, Lu. Estamos no lugar certo aqui, né, irmão? Questão 2. Então, a gente está falando de história, está falando de vestibular, está falando de geopolítica, a gente está falando de conhecimento de mundo aqui. E aí? Questão 2. Em relação, também da FUVEST. Em relação à vida econômica da antiga União Soviética, podemos afirmar. Letra A. Os recursos naturais, os transportes, as indústrias de base e o comércio exterior sofrem rígido controle estatal. Isso era verdade, né? Enquanto a atividade agrícola e as demais indústrias permaneceram entregues à iniciativa privada. Na União Soviética, irmão, Acho que não, hein? a gente estuda que um dos grandes marcos da União Soviética é a economia planificada. Isso aí. Estatização total. Então, 9º ano, o cara daria conta de entender essa opção aqui. 3º ano, obviamente, também. Letra A está eliminada. B. A retenção das águas pelo congelamento hibernal, aí é mais geografia, né? Ó. E seu posterior escoamento beneficiam a produção de energia elétrica e navegação fluvial. Irmão, a gente nem fala isso na história. Muito. Tem informação da geografia, é outra história. E essa questão era de história. Então, deixa ela aí por enquanto. C. Participavam do Comecon. A gente fala isso quando a gente está falando do Pacto de Varsóvia, Comecon, OTAN e Plano Marshall. Lembra? Isso aí. 9º ano, pessoal. E 3º, tá? Participavam do Comecon, Conselho para Assistência Econômica Mútua, órgãos coordenados do desenvolvimento econômico em geral, juntamente com outras nações socialistas. Deixa ela aí. Eu acho que é essa. Bora ver. Deixa aí. D. As atividades econômicas estão mais concentradas na porção central e oriental, como consequência do esforço e da descentralização após a Segunda Guerra Mundial. Irmão, essa elimina, dentre vários motivos. A gente falou aqui da Ucrânia, uma das grandes exportadoras de grão, e ela está onde? Ela está na porção mais europeia. Então, não pode ser oriental. Fechou. Se fosse central e ocidental, eu pensaria aí. Então, elimina ela aí. Inclusive hoje, aos acordos de grão aí, a Ucrânia junto com a Rússia são 2 grandes produtores de grão no mundo. Letra E. O valor da produção agrícola é superior ao da industrial, justificando o grande empenho no desenvolvimento das indústrias de base. Irmão, a gente sempre falou que a parte industrial da União Soviética era forte. Inclusive, a gente depois descobriu que não era tão forte assim. Mas a propaganda, os dados, tanto é que eles pensaram até ir para o espaço de tecnologia. Verdade. Então, sobrou a letra C, mano. Já era. Comecon. Então, quando a gente estuda isso, quando a gente está falando sobre a União Soviética, e a gente fala da OTAN, do Plano Marshall, e a gente fala do Comecon e do Pacto de Varsóvia. Fechou. Dica aí de vestibular. Para fechar, a última questão, Nani, essa aqui é bem a cara da Unimontes também. E aí? Cefet, e essa questão diz que A história da União Soviética começou com a Revolução de 1917, que se você falar 17 pode ser 2017, que na verdade seria, né? Numa tentativa de implementar o socialismo marxista na prática. Mais tarde, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas tornou-se um Estado policial sob o comando de Stalin. Contudo, a partir da década de 1970, o planejamento econômico, pilar do regime socialista, por oposição ao livre mercado, começou a dar sinais de esgotamento. 1970, hein?
O controle rígido da economia pela burocracia estatal gerou estagnação em vez de crescimento, aos poucos, desabastecimento, até de mercadorias de primeira necessidade, tornou-se a regra da economia soviética. Beleza? Com esse pano de fundo, em 1905, vem Mikhail Gorbachev e, para evitar um colapso desse sistema, ele tenta implementar 2 grandes programas políticos. E antes de você falar, é uma questão de longa duração, irmão. Vai do início à queda. Isso aí. Ele traz todo um texto grandão para 2 palavras muito faladas nas suas aulas de história. Eu vou começar lá da letra E, Tigres. Vai de cima para baixo. Coincidentemente, assim, à toa, só por isso. Não. A gente nem menciona. Nomenclatura, até essa palavra é usada para falar da questão estatal, burocrática, mas não. Novaya política. Gulags, ou gulags, que a gente fala sobre os campos de concentração, né, da União Soviética e de Stalin, e plano quinquenal, novamente a questão da economia planificada. Bolcheviques e mencheviques, irmão. Isso aí ele voltou lá no início, ainda quando Rússia. E mesmo assim não é programas políticos, são grupos políticos, né? E perestroika e glasnost. Acho que é isso, né? Essa opção, eu quero lembrar, para sugerir aqui, só para resumir, que perestroika seriam as mudanças econômicas e glasnost políticas. Aquela abertura, ainda que devagar, da União Soviética no contexto mais mundial, certo? E fechamos? Para fechar, e aí a gente tem 1991 a queda da União Soviética e Putin está desde 1991, ele está 20 anos no poder. Isso aí, aquele dia a gente, em alguns acelerando, a gente foi à internet para confirmar o tempo que ele estava. São quase 2 décadas, você já não completou, né? Está completando. Algo assim. Terminamos. Terminamos. E mais uma quinta-feira, a 19ª do Acelerando. Tirando ali algumas pequenas faltas durante esse... Porque as 10 primeiras foram reais. Inclusive aqui, se você quiser conhecer um pouco mais de nós e do nosso trabalho, tem o nosso @ aqui de Instagram. É só você nos procurar. Tem também o Instagram do Foguete, que está sempre lá no nosso. E nós se vê por aí, não deixe de pedir para a gente se inscrever no canal, não, que a hora que eu olhei que estava 199. E eu quero mandar um abraço para 2 pessoas, são referências, assim, a gente discute muito aqui. Um é para o Brenão, né, que a gente já falou, ele até zoou a gente lá no início, falando que quer ser amigo nosso, sacanagem. Brenão, o rei do YouTube. Brenão, o outro é Verdinho, que também são referências aí, né? Grande um abraço Verdinho. E a gente quer vocês aqui. É verdade. Valeu, esse é o Acelerando, a gente se vê na próxima quinta.